Nós vamos começar uma série de palavras sobre os milagres de Jesus. Os últimos 4 cultos nós ministramos sobre o Sermão do Monte. Quem foi abençoado pelas palavras do Sermão do Monte, levanta a mão, deixa eu ver. Amém, foi uma bênção. E hoje nós vamos começar uma série de palavras sobre os milagres de Jesus. Presta muita atenção. Eu já vi várias pessoas dizerem assim: pastor, mas os milagres que aconteceram quando Jesus estava na terra e os milagres que aconteceram na igreja de Atos não acontecem mais. Ficaram lá para aquela época. Eram para aquele tempo específico. Mas aí, a Bíblia diz, e o próprio Cristo disse, que nós vamos fazer o quê? Obras maiores do que o próprio Jesus nos fez. Então, a grande sacada aqui é, preste atenção, Jesus não mudou. Os milagres continuam disponíveis. O problema é que eu e você não estamos caminhando na rota do milagre. Não foi Jesus que mudou. Não foi Jesus que perdeu o poder. Não. Somos nós que muitas vezes não estamos caminhando na rota do milagre. Então, nessa série de palavras, eu não vou pregar sobre os milagres que Jesus fez por si só. Mas eu vou pregar sobre aquilo que as pessoas fizeram para receber o milagre. Então preste atenção, porque talvez em alguma área da sua vida você não consegue viver milagre, porque é você, sou eu, somos nós que não estamos vivendo na rota do milagre. E o tema da mensagem de hoje é o milagre 01. Fala comigo, o milagre 01. Minha mídia, hoje nós temos que estar ligado aí, amém? Abre comigo no livro de João. João capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Preste bem atenção o que aconteceu nesse casamento na cidade de Caná da Galileia. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 2 e 3 métridas. Jesus disse aos serviçais: encham os potes com água e os encham até a borda. Então Jesus lhes disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água, que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora os serviçais que haviam tirado a água soubessem disso. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Você, porém, guardou o melhor até agora. Versículo 11. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Diga amém. Eu quero começar aqui desmistificando algo. Quando eu me converti, foi o primeiro confronto teológico que o diabo esfregou na minha cara. Ouça bem, foi nessa passagem aqui. Eu estava meio que assim, afim de uma menina lá da academia, que eu trabalhava, e aí nós fomos correr juntos, depois do treino da academia. Eu era o professor da academia. E aí a gente correndo junto, eu já estava crente. E aí ela falou de bebida, de sair, de ir para um barzinho. Eu falei assim: não vou para esses lugares, não. Eu acho que a gente nem deve beber nada. Aí ela falou comigo assim: uai, mas Jesus multiplicou a bebida no seu primeiro milagre. Então não tem problema beber. Foi o primeiro confronto teológico que o diabo colocou na minha cara, assim. E aí, você vai responder o quê? E ali eu não lembro mais ou menos como foi, mas eu sei que eu consegui, né? Além de não falar da bebida, ainda
saí fora dela que eu vi que a pombagira tava mata ali, né? Já queria me levar para um bar. Falei, tô fora, sangue de Cristo tem poder. Tanto que esperei em Deus e Deus me deu HB, amém? Glória a Deus. E aí eu comecei a estudar sobre esse capítulo, sobre o que de fato era esse vinho. E aí existem duas explicações teológicas que eu não quero entrar muito nelas, mas depois você pesquisa que você vai achar. A primeira é que o vinho simbolizava, olha isso, o vinho simboliza na Bíblia, fala comigo, alegria, bênção, fartura e celebração. Tudo isso precisa de um casamento, sim ou não? Alegria, bênção, fartura e celebração. Então a primeira ideia é que o que Jesus multiplicou na palavra vinho foi essas atitudes ali de uma forma simbólica. E a primeira explicação que nós temos é que o vinho, o tradicional da palavra vinho daquela época era uma bebida muito fermentada, muito forte e não teoricamente alcoólica. Depois você vai estudar sobre isso. Mas o que eu quero quebrar aqui é que Jesus não multiplicou a cachaça não, meu irmão. Isso não te dá legalidade de tomar todas não, porque aquela menina queria me confrontar nisso aí. Ah, mas Jesus multiplicou a bebida. Eu falei, não. Eu vou descobrir o que é isso aí, que você não tá batendo muito bem no que o Jesus que eu tô conhecendo, não. Então, eu só quero desmistificar isso da sua vida, porque talvez você tá aí, né? Ah, menina, a partir de hoje eu posso tomar um goró, porque Jesus... Não, não pode. Não, literalmente não. Mas assim, o que nós precisamos entender de verdade nessa mensagem? Qual foi as atitudes que as pessoas ali tomaram e que fizeram com que o milagre alcançasse aquele casamento? Como eu introduzi lá um pouquinho no início, tem área das nossas vidas que não vivem milagres porque nós estamos fora da rota. E durante essas mensagens sobre os milagres de Jesus, Jesus vai nos colocar na rota do milagre. Quem diz amém? Então preste muito bem atenção. Porque são 4 atitudes que podem mudar a sua vida, de verdade. Fica ligado aqui. Eu tenho 40 minutos para pregar essa mensagem até as 8 horas. Foca aqui. Não vai embora não. Não levanta para ir no banheiro. Foca. Porque Deus pode destravar algo poderoso na sua vida hoje. Diga amém. Número 1. A primeira coisa que você precisa entender sobre milagre está no versículo 3. Bota aí. Olha o que a Bíblia diz. Primeira coisa que aconteceu para o milagre acontecer. Olha aqui, ó. Versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. O vinho estava pouco, gente. O vinho estava acabando, gente. O vinho tinha... Sabe qual é o primeiro problema que nós não vivemos milagres mais? É porque nós não deixamos Jesus agir na nossa necessidade. Você está sem dinheiro, a primeira coisa que você faz é pedir um agiota emprestado em vez de orar. Você nunca vai viver milagre se Jesus não puder tocar na sua necessidade. O vinho tinha acabado ali. Nós somos da geração que dissemos, cantamos que temos fé em Jesus, mas muitas vezes é mentira. Nós não deixamos Jesus agir no nosso milagre. Nós agimos por isso aqui, ó. Na força. Eu não estou falando que você deve ser irresponsável e não fazer nada. Não é isso. O que eu estou falando é que quando você precisar de um milagre, busque a Ele, não se enrole mais. Não faça mais dívida. Não busque aonde você não vai encontrar milagre. E na maioria das vezes nós fazemos isso. Nós buscamos tudo primeiro, mesmo menos deixar Jesus chegar na nossa necessidade. O vinho tinha acabado, irmão. A Bíblia não disse que foi os noivos que perceberam. A Bíblia diz que a mãe de Jesus percebeu, sim ou não? Aqueles noivos eram crentes, eu vou já te provar daqui a pouquinho. Eles simplesmente descansaram no Senhor. E o milagre aconteceu. Irmãos, quantos de nós temos a paz interior e a fé suficiente para descansar no Senhor? Como que Jesus vai fazer um milagre na sua vida se você faz de tudo para não precisar de um milagre? Você faz de tudo para não precisar de um milagre. Por quê, pastor? Porque nós não cremos em Deus. Nós achamos que a nossa força é mais poderosa que a mão de Deus. Pastor, eu preciso correr atrás dos meus sonhos? Precisa. Mas tem lugares e alcances que só Jesus vai fazer transbordar, filho. E quando você usa a sua força, você vive sempre naquele meio copo.
Nunca transborda. Porque tem lugares e ações que só Jesus pode transbordar. E é isso que aconteceu naquele casamento. Eles chegaram na necessidade. Mais uma vez, a Bíblia não relata que os noivos iam lá conferir. Tá acabando ou não tá? O que aconteceu? Não. A percepção de uma mãe. Porque normalmente a mãe é aquela que observa tudo, assim ou não? Ela falou, Jesus, acabou. Necessidade. Acabou a alegria. Acabou a provisão. Acabou a bênção. Acabou a celebração desse casamento. O vinho acabou. Posso te pedir algo, irmão? Faça de tudo para conquistar suas coisas. Mas não esqueça que Deus é tudo. Faça de tudo, mas não esqueça que Deus é tudo. Tem hora que nós vamos ter que deixar Deus tocar na nossa necessidade, sim. Em vez de milagre, você está enrolando mais a sua vida, irmão. Agindo da forma que você acha que é o correto. Quando que você vai parar de enrolar a sua vida e vai deixar Deus fazer um milagre aí? Eu não vivo os milagres mais, pastor, da igreja de Atos, lógico! Você não é dependente de Deus, a igreja de Atos era. Isso é muito sério. Jesus não consegue agir onde o ser humano está botando o nariz. Porque ele não divide a glória dele com ninguém, irmão. Então, o milagre acontece na total necessidade. Deixa eu te contar algo, você já sabe, a grande maioria aqui, eu nunca tinha passado necessidade até entregar minha vida para Jesus. Olha que doideira. Eu nasci numa classe média. Minha mãe sempre foi muito bem de trabalho. Irmão, eu sempre estudei em colégio particular. Eu sempre tive o videogame do ano. Eu nunca passei necessidade, nunca tinha passado, nunca. Eu não sabia o que ia faltar nada. E olha que eu não tinha pai, hein? Minha mãe ralou, meu amigo, para dar tudo para mim e pro meu irmão. Formei, tinha o meu salário, trabalhando, casei. Deus falou, larga tudo e vem me servir. E aí quando eu e a Gabriela fomos para São Paulo com a Monelli vai fazer 12 esse ano, tinha 1 ano e meio. Nós conversamos um com o outro e oramos e dissemos, nós não vamos pedir ajuda para os nossos pais. Tudo nós vamos conquistar em oração. Minha mãe era diretora da Saep na época, irmão. Vida equilibradíssima financeiramente. Se eu ligasse, ela mandava na hora. Mas nós decidimos viver os milagres de Deus. Escolhemos entregar nossa vida para Deus. Os nossos pais todos souberam que nós passamos lá em São Paulo, quase batendo na gente velho. Que absurdo! Falei, absurdo não. Nós precisávamos conhecer o Deus que ia nos sustentar no nosso ministério. Nós tivemos os maiores milagres da nossa vida lá em São Paulo. Você já sabe, nós vimos Deus esquentar um prato de comida, porque o gás tinha acabado na nossa casa, a gente não tinha dinheiro para minha filha comer. Tava tendo um encontro com Deus aqui no Pará. A gente lá em São... Desce aí mais uma. Olha isso aqui, irmãos. Ali perto haviam 6 potes de pedra. Esses potes de pedra, eles tinham aí 3 metratas, que dão mais ou menos de 80 a 120 litros cada um. Naquela época não tinha mangueira. Naquela época não tinha torneira, tinha que ir no poço, puxar água, e os serviçais tiveram que encher quase 1000 litros de água. Irmão, vamos olhar para mim e para você aqui? Quantos de nós obedeceríamos? Talvez Deus está mandando você encher mais copo de água e você está reclamando que tem copo demais cheio e nada acontece. Obedece que você vai alcançar o seu milagre, em nome de Jesus. Obediência total. Eu imagino aqueles homens murmurando, mas que praga. Eu nem conheço esse homem. Jesus nunca tinha feito um milagre, irmão. Ninguém sabia que era Jesus. Como é que essa praga desse homem manda eu encher um trem desse tamanho? Quase mais de 80 litros de água e 6. Os serviçais não estão enchendo e murmurando. Enchendo e murmurando. Mas obedeceram. E aí a Bíblia diz aqui ainda. Passa lá. Número 7. Olha o que Jesus diz. Encham até a... Porque toda vez que Jesus faz um milagre, ele transborda, ele não te dá metade do copo. Ai, não, Senhor, fecha o céu aqui. Nem o amém vocês vão dar, não? Toda vez que Jesus faz um milagre, ele transborda, ele não deixa copo pela metade. Irmão, imagina aqueles caras enchendo e o trem não acabava. A minha dieta do dia, eu tenho que beber 3 litros de água no mínimo. Eu não bebo 500 ml, que eu não aguento. Agora imagina 80 litros de água.
E os caras enchendo e vendo água e não vinha vinho. 6 e vai até a borda. Topa! Eles obedeceram e o milagre aconteceu. Tem muita gente aqui que não está vivendo o milagre porque está só com um copo metade. Deus está mandando transbordar que você vai ver o milagre acontecer na sua vida. Obedece, irmão. Obediência total. Se ele tivesse colocado faltando um dedo da borda, não ia ter milagre. Se fosse metade, não ia ter milagre. Se fosse vazio, não ia ter milagre. Jesus disse, enche até a borda. Porque quando o reino do céu se manifesta, tudo transborda. Olha isso. Irmão, nós temos preguiça de vir no culto às vezes. Aí você quer ver milagre. Se eu não transbordar no culto, eu vou transbordar onde? No trabalho, cheio de estresse? Não vai. Então Jesus tem que nos levar a um nível de obediência a qual nós nunca tivemos. A verdade é essa. Enquanto Jesus não parar de encher, ou de mandar você encher, melhor dizendo, não pare. Jesus mandou você parar de orar? Não, então continua orando. Jesus mandou você parar de jejuar? Não, então continua jejuando porque ele está enchendo o pote. E quando chegar na borda, esse pote vai transbordar na sua casa. Então, obediência total. A Bíblia diz assim, é melhor quem faz murmurando, mas faz, do que quem fala que vai fazer e não? Então tem hora que a gente faz murmurando mesmo, eu sei. Irmãos, eu falei no culto das 10, eu vou falar aqui também. Eu tô deitado na cama, a Gabriela tá no quarto do Saulo em pé. Ela entra no quarto e fala assim, minha água. Falei, mulher, tu tava lá fora. Você vai, pastor? Vou. Murmurando. Mas depois da água tem uma coisa que vai transbordar, irmãos. Aos casados esse assunto também. Os solteiros tampam o ouvido, não pode ainda. A obediência sempre vai fazer transbordar o favor de Deus na sua vida. Em todas as ocasiões. Se Deus está mandando, faz, ele paga o preço. Ai, pastor, eu não quero. Faz sem querer, irmão. Tem um monte de coisa na vida que a gente faz que a gente não quer, ou não é? E para Deus tem que ser desse jeito também. O problema é que a gente faz para lá fora e não faz para Deus. É por isso que o milagre não nos acompanha muitas vezes. Então, número 2. O caminho do milagre é a obediência total. Diga amém. Número 3. Versículo 6. Olha o que a Bíblia diz. Por que eu falo que esse casal era crente? Vamos ler aqui, ó. Versículo 6 diz assim. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Fala comigo assim, ó. Purificações cerimoniais. Ali Jesus ainda não tinha morrido, sim ou não? Ele estava lá. Ou seja, nossos pecados não podiam ser perdoados pela fé ainda. Os pecados eram perdoados pelos rituais cerimoniais. Pelos sacrifícios haviam purificação. E por que eu digo que aquela casa era uma casa de gente crente? Porque os baldes da purificação estavam lá, visíveis. Então, possivelmente, era uma família que toda vez que pecava se purificava. Faz sentido, sim ou não? Então, sabe qual que é o terceiro caminho do milagre? Uma casa purificada. Uma casa que busca a santidade. Uma casa que tem vida com Deus. Gente, Deus não é besta. A própria Bíblia diz que de Deus não se... Posso ser sincero? Você não escandaliza, não? Diga amém aí. Posso falar? Sim ou não? Os visitantes, me perdoa desde já, mas vai dar certo. Quem já é da casa já me conhece. Não adianta viver vida de capeta e querer milagre. A luz não se mistura com a treva. Está na Bíblia. Olha o silêncio da morte. Na casa eles estavam prontos para ser purificados. Pastor, aqueles noivos eram perfeitos, mas estavam prontos para buscar o perdão de Deus. Se a sua casa tiver arrependimento, tem milagre. Se a sua casa tiver liberação de perdão, tem milagre. Se a tua casa tem vida com Deus, tem milagre. Uau!
Como é que tá a nossa casa? Pastor, eu sou o único crente da minha casa. Eu ainda não consigo mudar a minha casa toda. Tudo bem, muda o seu quarto, que é o seu lugar de oração. Pastor, eu não tenho um quarto sozinho. Muda a sua cama, o seu travesseiro, que é onde você deita, que é o seu lugar de oração. Fique em paz, que à medida que você buscar a Deus, o céu vai transbordar na sua casa e toda a sua casa servirá ao Senhor Jesus. Porque está escrito na Bíblia, creia no Senhor Jesus e toda a sua casa será salva. Você pode aplaudir Jesus por isso? Então nós não temos desculpa para ter uma vida santificada, para nossa casa ser um altar do Senhor, para nossa família ser uma bênção. Ei, você não precisa ser perfeito, você precisa ser quebrantado. Chora contra o pecado, luta contra o pecado, ame a sua família, ame a Deus sobre todas as coisas, tenha vida com Deus na sua casa e o milagre vai te alcançar. Foi o que aconteceu nesse casamento. Quando Jesus olha, e aqui eu vou liberar algo profético para a sua vida. Pastor, mas hoje não tem mais os barros do cerimonial de santificação. Lógico, você é esse barro. Você é a casa do Espírito Santo, sim ou não? Você é o pote da purificação, sim ou não? Então deixa eu te contar, quando Deus parar na tua casa e olhar você como alguém santificado, com vida com Deus, fica tranquilo, Ele usa você mesmo para realizar o milagre. Não é mais um pote de barro, são aqueles que têm sacrifício vivo perante a Ele. São aqueles que prestam culto racionais, que são agentes de milagre nessa terra. Deus olha para casa e procura aqueles que estão com vida com Ele, porque são esses que Ele vai transbordar. Diga amém. Deus não transborda mais vasos de barro feitos pelas mãos do homem. Ali não tem mais Deus. Deus transborda homens e mulheres que são sacrifícios vivos. Quem diz amém? É isso que Deus está procurando em nós. Barros do cerimônia da purificação. Somos nós que erramos muito, mas aprendemos o caminho da redenção. Aos pés da cruz, Senhor, me lava com teu sangue. Irmãos, todos os dias, quando eu vou fazer o meu açós, eu coloco a mão na minha cabeça e falo, Jesus, eu aplico sobre a minha vida o sangue das suas pisaduras. Toda raiz de pecado, toda raiz de rebeldia, cai em mim. Destrói, Senhor. Porque se o apóstolo Paulo disse, miserável homem que sou, quem dirá eu e você? Se o apóstolo Paulo diz que dos apóstolos, ele era o mais pecador, quem dirá eu e você? A Bíblia diz que por 3 vezes o apóstolo foi dado como morto. Alguns teólogos defendem que ele realmente morreu e ressuscitou nessas 3 vezes. Não importa se ele morreu e foi ressuscitado ou se ele foi dado como morto e Jesus curou ele. O que importa é, porque ele tinha vida com Deus, o milagre aconteceu e ele combateu o bom combate, ele guardou a fé, ele acabou a carreira. Eu não sei o milagre que você está precisando, mas se tua casa tem vida com Deus, você vai vencer em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Pai por isso, irmãos. Esse é o caminho do milagre. Uma vida santa. Não é perfeita, é separada para Deus. Vamos errar, vamos correr e falar, Senhor, perdão. E quando os olhos do Senhor que estão sobre toda a terra, a Bíblia diz isso, os olhos de Deus estão sobre toda a terra, à procura de um justo para abençoar, como está em Provérbios. Deus vai olhar para sua casa e vai dizer, ali tem um vaso que está purificado. Ali eu posso transbordar porque ele não vai me abandonar. Ali eu posso abençoar porque ele entendeu que ele pode ter tudo, mas que eu que sou tudo. Será que Deus pode olhar para nossa casa assim, irmão? Será que Deus pode olhar para nossa vida assim? Os olhos de Deus estão sobre toda a terra, irmãos. Aprenda isso de uma vez por todas. E mesmo que você não esteja nesse ambiente de separação para Deus, calma. Se você respira, Deus ainda está te esperando. Alguns anos atrás eu também estava nesse ambiente de pecado, de imundícia. Um ambiente fora do caminho do milagre, mas um dia que eu entendi uma palavra como essa, eu falei, Jesus, eu te quero demais na minha vida. E lá se vão, acho que 14 anos que eu caminho com ele. Esse ano eu faço 10 anos de ordenação pastoral, queridos. Eu e a pastora Gabriela. Julho de 2016, nós somos ungidos pastores.
10 anos que nós não só entregamos a nossa vida para Jesus, mas que nós servimos a Ele. Eu não sei qual é o teu chamado, mas uma coisa eu sei: Deus quer te usar nessa geração. Só depende da sua postura de separação para Ele. Você não vai só receber milagres. Levanta sua mão direita que eu vou profetizar. Você não vai só receber milagres, você vai ser agente de milagres. Quem diz amém? E por último, a quarta ação do caminho do milagre, para que haja alegria, bênção, fartura e celebração na nossa vida. Versículo 8, olha o que a Bíblia diz, presta atenção. Cara, eu já li esse versículo trocentas vezes e eu nunca tinha pegado isso aqui. Pega isso aqui, que isso aqui pode mudar a sua história para sempre. Olha o que o versículo 8 diz. Então Jesus lhes disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. E assim o fizeram. Sabe qual que é o quarto caminho? Fala comigo assim: confiar sem ver. Irmãos, naquela época nós tínhamos uma cultura ali meio feudal ainda. Existia o Império Romano, existiam as classes, e esses eram serviçais. Literalmente a pior classe daquele casamento eram esses, os serviçais. Eles pegaram um pote e encheram de água. E Jesus disse: agora leva para o seu encarregado. Leva para o seu patrão. Eles não sabiam o que o patrão ia experimentar, mas eles preferiram confiar. E por confiar, um milagre aconteceu. Irmãos, será que nós teríamos essa coragem? Talvez Deus está te pedindo para, estender o reino dele como uma célula e você nunca deu esse passo. Aqueles serviçais levaram um monte de negócios com água. Talvez não levaram. A Bíblia não diz como eles levaram. A Bíblia diz que eles assim o fizeram. Talvez eles pegaram um copo e levaram para o encarregado deles. Mas eles não sabiam que era vinho. Eles confiaram sem ver. E aí sabe o que aconteceu? Versículo próximo, 9. A Bíblia diz que o encarregado experimentou. E aí o versículo 10 vem a chave sensacional. Olha o que a Bíblia diz. Versículo 10, vamos lá. O encarregado disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Você, porém, guardou o melhor até agora. Deixa eu te contar algo. Vou descer aqui para olhar dentro do seu olho. Sabe o que acontece quando você confia em Deus sem enxergar? Eclesiastes capítulo 7. O final das coisas se torna melhor do que o começo. Eu não sei como tua vida está hoje, mas se você confiar, o final vai ser melhor em nome de Jesus. Você não precisa ver, irmãos, tem que confiar. Independente da classe que está em cima, da classe que está embaixo, confia que o final vai ser melhor do que o começo. O vinho que eles entregavam no começo ficou melhor no final, porque o que Jesus toca, não importa o tempo, ele faz, e faz melhor. Se você aprender a confiar sem ver, eu não sei, irmão, como é que tá a tua história, mas uma coisa eu sei: o vinho que tá vindo vai ser o melhor da tua vida até aqui. Porque foi isso que aconteceu lá em Caná da Galileia. Era normal entregar o vinho, que era melhor para poder encher o povo, e depois toma vinho ruim, porque o povo ia estar meio tomado, não ia fazer tanta diferença, sim ou não? Mas como eles preferiram obedecer, confiar, sem ver, Jesus preparou o melhor para o final. Tem gente aqui que pode estar dizendo assim: pastor, já não está dando mais. Fica tranquilo. É só você confiar sem ver que o melhor vai ser o final. Que o começo não vai se comparar com aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, em nome de Jesus. Mas tem que confiar sem ver. Você já imaginou, irmão? Serviçais. Um homem que ninguém conhecia. Na verdade, o povo conhecia como o filho do Zé. Um carpinteiro que manda você encher um monte de trem de água e fala assim: agora leva lá pro seu patrão. Quantos de nós iríamos, irmão? Eu não, vou perder meu emprego, não vou nada. Mas aqueles serviçais, eles creram. E o vinho era o melhor da festa. Sabe o que está faltando na minha vida e na sua, para os milagres nos alcançar? A gente confiar em Jesus. A gente canta, fala que confia, irmão, mas muitas vezes a gente não confia.
Quando Jesus fala assim, ó, dá o primeiro passo que eu vou botar a estrada, o que a gente faz? A gente recua. Sabe o que a gente faz, irmão? A gente fala assim, Jesus, eu não nasci para isso não, como é que eu vou fazer isso? E quando Jesus está dizendo assim, você não está entendendo que a alegria, a celebração, a provisão e a bênção que eu tenho vai mudar a sua história. Mas nós somos assim. Se a gente não vê, a gente não crê. E Jesus está dizendo assim, confia sem ver. Você já encheu o pote até agora. Você vai parar agora? Você já encheu o pote. Só experimenta. Que você vai ver o que Jesus vai fazer na sua vida. Pode confiar sem ver. Se ele mandou, ele paga o preço, minha irmã. Se isso aqui diz que é assim, é assim. E ponto final. Sabe o que está faltando nas nossas vidas? Isso aqui, ó, que está nessa fileira aqui, ó. 3 Bíblias abertas na nossa cara. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós não lemos a Bíblia e não obedecemos porque não temos fé. E é por isso que nós experimentamos muitas vezes a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quer ter fé? Não negocie abrir a sua Bíblia todos os dias. E não é ler o versículo do dia, não. Vamos parar de ser sem vergonha. Vamos ler pelo menos um capítulo inteiro e dizer, Deus, eu vou crer. Eu não preciso ver, eu vou crer. Porque eu vou chegar para o mundo e vou dizer, passado. Não me importa o que eu vivi, o que importa é que eu estou vivendo hoje. A melhor safra, o melhor vinho, porque o Senhor mudou a minha história. O Senhor tocou na minha vida. Quer viver o milagre, irmão? Confia sem ver. E eu posso falar? Os maiores milagres das nossas vidas, Deus nunca vai mostrar o caminho. Você vai ter que confiar. Mas fica tranquilo. Paulo já deixou claro para mim e para você, a vontade de Deus é boa, perfeita. Toca no seu irmão e fala assim, pode confiar. Se Deus falou, acabou. Amém ou não amém? Você pode aplaudir a Jesus por isso? Irmãos. O caminho do milagre são esses. Deixa Deus tocar na sua necessidade. Para de arrebentar a sua vida fazendo coisa errada, que você já cansou não de tomar decisão errada. Deixa Deus tocar na sua necessidade. Número 2, obediência total. Se é para encher 200 mil litros de água, nós vamos encher, amém? Irmãos. Porque o que chega na borda, Jesus transborda. Fala comigo, o que chega na borda, Jesus transborda. Pastor, onde que está na Bíblia isso? Vou te dizer agora. Efésios capítulo 3, versículo 20. Porque ele faz mais do que pedimos, mais do que pensamos. Ele faz infinitamente. Eu não estou pregando aqui uma palavra coach, não. Eu estou te dando revelações da Bíblia. E se você pegar e executar, nunca mais a sua história vai ser a mesma. Nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Obedeça de forma total. Se Deus está mandando encher, não para de encher. Se é até a borda, enche esse trem até a borda. Porque ele vai transbordar. Eu creio. Obedeça. Desfrute, irmão, de uma vida com Deus. Mais uma vez, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. O que ele está vendo na sua casa? O que ele está vendo no teu celular? O que ele está vendo quando ninguém te vê? Hoje é uma noite da gente dizer, Deus, eu estou precisando dessa purificação aí. Eu estou precisando do seu perdão, Deus. Eu quero entrar na rota do milagre, Deus. E por último, pode confiar. Eu fiz questão de descer aqui para ficar bem pertinho de você. Porque se você entender o último, velho, eu te garanto. E eu falo de experiência própria. Eu contei meu testemunho para vocês. Pode confiar que vai dar certo. Vai ter hora que a gente vai querer matar uns 3, vai. Vai ter hora que a gente vai querer largar tudo, vai. Mas a gente olha para o céu e fala assim, Senhor, para onde iremos nós, Deus? Para onde? Então eu vou confiar mesmo sem entender nada. Até hoje tem coisas que eu não entendo nada. Mas eu sigo obedecendo. Porque eu sei que o milagre vai alcançar a minha vida. Porque eu sei que o milagre vai alcançar a minha casa. Porque quem prometeu é fiel para cumprir, amém? A Bíblia diz assim, e eu termino aqui.
O Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para terminá-la. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Ele é fiel. Ele é fiel. Fica de pé no seu lugar. Feche seus olhos. Não precisa apagar a luz. Por favor, só não sai do seu lugar agora. Todo domingo eu peço isso. Você já segurou até agora. Segura mais 10 minutinhos que nós vamos embora. Feche seus olhos. Só fala com Deus aí, em nome de Jesus. Fala, Deus, eu quero entrar nesse caminho do milagre aí, ó. Caná da Galileia é a minha geografia hoje. Caná da Galileia vai ser a minha casa hoje. Caná da Galileia vai ser a minha família hoje. Bênção, alegria, prosperidade, celebração vão alcançar a minha casa hoje. Eu quero esse vinho, Pai, que nada menos e nada mais é do que a presença de Deus. Sim, Jesus. Pega sua voz e cante.